Olá, estudantes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis e essa é mais uma aula de controle clássico. Na aula de hoje, a gente vai ver dois conceitos fundamentais para controle, que são os sistemas em malha aberta e fechada e diagrama de blocos. A bibliografia é o livro do Nise, de Engenharia de Sistemas de Controle. Essa matéria está lá por volta da página 841, se você tiver com a edição 6, tá bom? Vamos lá? Bom, nessa aula, o que a gente vai fazer? A gente vai entender o conceito de malha aberta e malha fechada e vai passar por um exemplo. E o exemplo que a gente vai fazer de ponta a ponta é de um circuito RC, como planta. Não pela sua aplicabilidade necessariamente, mas por ser bastante simples e já ter familiaridade com os estudantes que, de um modo geral, já viram eletricidade e circuitos RC. Tá bom? A gente vai representar tudo usando o diagrama de blocos, vai entender como representar, quais são as suas simplificações e, no final, a gente ainda vai ver como calcular a resposta do sistema em malha fechada. Tá bom? Bom, a gente vai iniciar nossos estudos dos sistemas em malha aberta e fechada com um exemplo relativamente simples. Depois de entender o exemplo, a gente vai partir para as definições e algumas nomenclaturas mais gerais, tá bom? Então a gente vai usar um circuito elétrico, como já comentado. Bom, tem uma aula de modelagem, que é a aula anterior aqui da playlist, que aí eu explico isso aqui com mais calma, tá bom? Mas de um modo geral, o que a gente precisa fazer para usar qualquer sistema como planta é calcular sua função de transferência no domínio S. Então, para isso, de um modo geral, a gente começa com um sistema com informações físicas e equaciona o meu sistema. No caso aqui é um sistema elétrico, então eu vou usar a lei de Kirchhoff das tensões para escrever que a tensão de saída é igual à tensão do resistor, que a tensão de saída mais a tensão do resistor é igual à tensão de entrada, certo? Vou verificar também que, como não tem corrente aqui na saída, a corrente do resistor é igual à corrente do capacitor e que, de fato, a tensão de saída é a tensão do capacitor, ok? Vou lembrar, então, que a tensão do resistor obedece à lei de Ohm, R vezes a corrente do resistor, que é igual à corrente do capacitor e, portanto, R vezes C, e que a corrente do capacitor obedece à equação constitutiva do capacitor, que é C dVc dt. Como disse, estou fazendo isso aqui rápido porque tem uma aula de modelagem aqui no canal, tá bom? E também tem uma playlist inteira de circuitos elétricos, caso você queira, dá uma olhada. Bom, agora que eu sei VR, eu vou voltar para essa equação daqui, ó, e vou reescrever ela colocando V0 em evidência aqui desse lado, dizendo que a tensão de saída é igual à entrada menos a tensão do resistor. E a tensão do resistor eu vou substituir aqui. Então vai ser que a tensão de saída é igual a VI menos RC dV0 dt. Então veja que eu já substituí aqui, ó, a tensão do capacitor pela tensão de saída, tá bom? Bom, agora o que eu vou fazer é mudar essa equação, né? Pegar esse termo, passar para cá de novo, e aí eu vou ter que a tensão de entrada é igual a RC dV0 dt mais V0. Eu não tenho mais o que fazer aqui, então eu vou agora aplicar a transformada de Laplace. Quando eu aplicar a transformada de Laplace, como a gente já viu na aula de modelagem, a derivada acaba se transformando num S e a condição inicial é desprezada. A derivada virou esse S aqui, o R e o C são constantes multiplicativas, elas ficam, e tanto a tensão de entrada quanto a tensão de saída agora são escritas em maiúscula para representar que elas estão no domínio S e não mais no domínio do tempo. Agora eu coloco o V0 em evidência e escrevo a saída sobre a entrada para encontrar a minha função de transferência aqui, ó, que é 1 sobre 1 mais RCS, tá bom? Então eu tenho uma função de transferência e, portanto, posso escrever o meu sistema como uma planta, ok? Para tentar deixar mais genérico, a gente vai trocar esse resistência vezes capacitância por uma constante de tempo, tá bom? E vai nomear a função de transferência não mais de V0 sobre VI, mas de P de S. É a planta em função de S, tá bom? Então a minha planta em função de S vai ser 1 sobre 1 mais tal vezes S. No entanto, é comum escrever as funções de transferência de primeira ordem com S sem nenhuma constante multiplicando. Então, para isso, eu vou dividir em cima e embaixo por tal e vai ficar assim, ó, 1 sobre tal dividido por 1 sobre tal mais S. Tá bom? Ok. Então, agora que eu tenho a minha função de transferência da planta, eu vou escrever o diagrama de bloco desse sistema. Então, eu tenho uma entrada, que no caso é VI ou VIN, tenho uma saída, que é o V0, o Vout, e tenho a planta,
que é o P de S, que é 1 sobre tal dividido por 1 sobre tal mais S. Note que quando a gente chegou nesse ponto, já não me interessa muito se o sistema era um circuito RC ou não. Eu vou tratar de qualquer modo, mesmo que fosse um sistema térmico de primeira ordem também, tá bom? Perfeito. Então, nesse nosso circuito, o que ele faz? Ele responde a uma determinada entrada. Por ser um sistema de malha aberto, ele não mede a saída para verificar e tentar corrigir ela. Então, note que se essa planta é muito sensível à perturbação. Se a resistência mudar, claro, né? Que é um outro tipo de mudança, mas se eu tiver um sinal de ruído, alguma outra coisa, por exemplo, o meu sistema vai mudar e vai se comportar de forma indesejada. Note que essa aqui é uma planta bastante simples, né? Mas não é a simplicidade que define a natureza de malha aberta. É a falta de medição e de realimentação ou feedback. Para transformar um sistema de malha aberta em malha fechada, eu tenho que conseguir medir a saída e usar isso para corrigir a entrada que eu vou enviar para a planta, tá bom? Para que ela faça o que eu quero. Então, o que eu preciso fazer é acrescentar alguns sistemas. Um deles que eu preciso com certeza é uma medição de saída, é um transdutor de saída. Então, nesse caso, como a saída é a tensão, eu vou colocar um voltímetro lá. Ou só um fio, levando uma tensão para um lugar para o outro. Mas alguma coisa tem que pegar a saída e jogar de volta na entrada, tá bom? Então é o meu sensor. Podia ser um sensor de temperatura, de nível, de posição, mas é um voltímetro. Além da medida, é preciso acrescentar a capacidade de comparar, então, a saída com a entrada. Então eu vou colocar um bloco comparador. O bloco comparador é representado por um bloco de operação algébrica. Então ele tem duas entradas, um mais e uma menos, de modo que eles subtraem um do outro, e o resultado é a diferença, que de algum modo é a comparação. E por fim eu tenho que saber o que fazer com essa diferença. Se eu jogar só a diferença na entrada do meu circuito, pode ser que não funcione. Então, vou colocar um bloco especial, que é o nosso controlador, e esse controlador vai olhar para a diferença entre a entrada e a saída e regular ou decidir qual vai ser a entrada para a minha planta. Colocando tudo isso na malha, o que eu tenho é isso daqui. Ó. Então, eu tenho a minha entrada e saída, certo? Tenho a minha planta, que aqui é o circuito. Agora, a saída da planta é medida por um sensor de saída, um transdutor de saída. Ela vai ser agora comparada com a entrada. Se a saída estiver diferente da entrada, isso vai gerar um sinal e o controlador vai decidir o que fazer com esse sinal. Se vai multiplicar, integrar, derivar, fazer o que ele quiser com esse sinal e enviar um sinal novo para a planta, modificando a sua saída e realimentando esse giro todo aqui do sistema até ele ficar estável. Tá bom? Bom, então note que agora o circuito não está mais completamente livre. Sempre que a saída dele mudar, isso vai implicar num novo tipo de entrada para o circuito via controlador. Com isso, o sistema em malha fechada ficou mais confiável. Porém, tudo agora depende do controlador, que é o componente responsável por tomar as ações e é aquilo que de fato é mais importante no projeto de um sistema de controle. Né? Via de regra, você não tem tanto acesso a modificar a planta, mas o controlador você pode modificar à vontade. Bom, tudo bem, eu tenho esse meu sistema grandão, mas como é que eu faço para saber qual vai ser o comportamento agora dele? A gente viu lá na aula de modelagem, se eu quiser saber o comportamento de uma planta simples, eu basta fazer a transformada inversa da função de transferência, impor uma entrada, talvez um degrau, e ver o que acontece. Agora aqui eu olho para esse sistema e não sei o que fazer. Então o que a gente vai fazer é simplificar. Eu preciso conseguir pegar o meu sistema complexo, que é composto aqui por 4 blocos, né? A comparação, o controlador, a planta e o voltímetro. Pegar todos esses blocos e colocar numa equação só, numa função de transferência só de malha fechada. De modo que eu olhe ela como uma função de transferência entre a entrada e a saída, e aqui dentro tem tudo ali, comparação, controlador, planta, realimentação, tudo, certo? Bom, como é que eu faço isso? Por partes. Né? Então, primeiro eu vou olhar a parte de malha aberta.
Então agora a minha malha aberta ficou um pouquinho mais sofisticada. A minha malha aberta tem a planta e um controlador. Tudo bem? Então eu preciso primeiro calcular a função de transferência dessa nova malha aberta. Veja, sistemas em cascata vão ter a sua função de transferência equivalente calculada pelo produto de cada uma das funções de transferência. Dá para mostrar isso de forma simples. Se você disser que I é a entrada geral do sistema, O é a saída geral do sistema e V1 é o sinal intermediário. E aí eu escrevo quem que são as funções de transferência de cada bloco. Ó, a função de transferência do controlador é a saída sobre entrada, ou seja, ela é V1 sobre I, certo? V1 sobre I. E a função de transferência da planta, de novo, é a saída sobre entrada, ou seja, ela é O sobre V1. E agora eu consigo mostrar que o produto das duas vai gerar a função de transferência de O sobre I. Então, faço o produto aqui, ó, C por P. C vezes P vai dar V1 sobre I vezes O sobre V1. V1 sobre I vezes O sobre V1 dá O sobre I, que é de fato a função de transferência desse sistema aqui, ó, tá bom? Então a gente mostrou, não demonstrou, mas mostrou que de fato, quando eu tenho sistemas em série ou em cascata, basta fazer o produto das suas funções de transferência. Aí meu sistema de malha fechada ficou um pouquinho mais simples, né? Isso aqui é o mínimo que eu preciso para mostrar um sistema de malha fechada antes de simplificar tudo. Eu tenho uma função de malha aberta que já engloba todos os sistemas que eu tenho entre a comparação e a saída. Uma realimentação que já engloba tudo que eu preciso para realimentação. Geralmente é um bloco só, mas podia ser mais. E uma comparação. Tudo bem? Agora eu vou prosseguir com a simplificação, né? Agora, essa próxima não é tão fácil de mostrar qual vai ser a equação que vai transformar a saída sobre a entrada aqui, ó, total. Então, para isso, o que eu vou fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai sair escrevendo qual é o sinal esperado em cada ramo. Não a função dos blocos, mas o sinal dos ramos. Tudo bem? Então, veja. O que eu tenho aqui é a minha saída, certo? Se a saída está aqui e ela é usada pela realimentação, então a saída está aqui, na entrada da realimentação. E a saída da realimentação vai ser o produto entre a realimentação e a saída, certo? E é isso que vai entrar aqui no bloco de subtração. E o que vai entrar aqui no bloco somando, no bloco de comparação, né, com o sinal menos é esse daqui, e no bloco de comparação com o sinal mais é esse daqui. Agora o que eu tenho? Eu vou escrever então. Ó, veja, na saída do meu bloco de subtração, o que eu vou ter é Vin menos H de S Vout, ok? Ora, se isso aqui é o que entra no meu bloco de realimentação, o que sai do meu bloco de realimentação, não. Se isso aqui é o que entra no meu bloco de malha aberta, o que sai do meu bloco de malha aberta é o produto de G de S por Vin menos H de S Vout, certo? E isso daqui é a saída, concordam? É o que está na saída aqui, ó. Bom, se isso é saída, eu posso igualar isso a Vout. E é o que eu vou fazer. Eu vou igualar a Vout a G de S vezes Vin menos H de S Vout. Agora, o que eu tenho que fazer é faço a distributiva do G de S aqui, coloco o Vout em evidência e escrevo a saída sobre a entrada. E vou encontrar a expressão mais usada em controle que existe, que é o cálculo da função de transferência de malha fechada a partir da função de transferência de malha aberta, ok? Então veja, o que eu encontrei foi que a função de transferência de malha fechada é igual à função de transferência de malha aberta dividido por 1 mais a função de transferência de malha aberta vezes a função de transferência da realimentação. Ok? Então é isso, e vale para qualquer sistema. Então esse slide aqui, o que você vai fazer? Você vai dar um print, vai imprimir e vai colar em cima da sua cama quando você estiver estudando controle, tá bom? Para nunca esquecer dessa relação. Bom, a função de transferência em malha aberta desse sistema é G de S, que é o controlador vezes a planta. Mas de vez em quando, por algumas razões, né? Às vezes chama-se função de transferência em malha aberta G de S H de S. Não se preocupe com isso, tá bom? O que importa é que você sabe quem que é quem e se precisar você sabe que a função de transferência de malha fechada é essa daqui. Bom, agora para poder continuar o exemplo eu preciso especificar, né? Para poder calcular.
Então eu vou calcular o tal. Para calcular o tal, como a gente está no circuito RC, eu vou explicitar o capacitor como 10 microfarad e a resistência como 20 kΩ, e portanto o tal vai dar 2 vezes 10 a menos 1 segundos. Com isso, a minha função de transferência, que é 1 sobre tal dividido por 1 sobre tal mais S, vai dar 5 dividido por 5 mais S. Então, a função de transferência da planta está explicitada. Eu vou usar um voltímetro 1 para 1, que não tem nenhuma característica multiplicativa. Então, a minha realimentação vai ser unitária. O que tiver na saída eu vou jogar de volta lá naquela entrada. E o meu controlador, eu vou escolher um muito simples, um controlador proporcional, constante. Mas para poder fazer as contas mesmo, eu já vou até dar quanto vale a constante, no caso 3. Então o meu controlador ele vai pegar a entrada, vai multiplicar a entrada, que já é a diferença entre a entrada geral e a realimentação, vai multiplicar por 3 e jogar na entrada do circuito. Tá bom? Então é isso. Ó. O meu sistema agora todo especificado está aqui. O meu controlador tem uma opção de transferência constante que vale 3. O meu circuito uma opção de transferência 5 sobre 5 mais S. O meu voltímetro é uma opção de transferência unitária. E agora eu vou definir qual é a minha função de transferência de malha fechada, usando a expressão que a gente calculou. Então, como é que é mesmo? Ó, eu preciso escrever a função de malha aberta. A função de malha aberta é a função do controlador vezes da planta. Então, eu pego isso daqui, que é o meu G, e divido por 1 mais o G de novo, vezes a realimentação, que é 1. Agora eu calculo, né? Como eu faço para simplificar essa expressão? Ó, tiro o mínimo, né? Se eu tirar o mínimo, vai aparecer esse 1 aqui, ó, vai virar 5 mais S dividido por 5 mais S. Esse lado não muda nada, eu só faço 3 vezes, vai dar 15 dividido por 5 mais S, e aqui em cima também, 15 dividido por 5 mais S. Note que os denominadores são iguais, então eu posso cortar os denominadores, e o que eu vou ter é 15 aqui em cima, dividido por 5 mais S mais 15, que vai dar 20 mais S, tá bom? E essa é a minha função de transferência de malha fechada, olha que legal. Muito conhecida como FTMF, função de transferência de malha fechada, certo? Ao longo do curso de controle, o que a gente vai aprender é a analisar o comportamento do sistema a partir da função de transferência de malha fechada e identificar um monte de características do sistema sem ter que fazer transformada inversa de Laplace. Mas hoje a gente vai fazer isso da forma mais completa possível, certo? Então a gente vai pegar esse sistema e descobrir como ele se comporta a partir de da transformada inversa de Laplace mesmo, tá bom? Lembrando que nesse exemplo a gente usou uma realimentação igual a 1. Essa é a realimentação mais comum de estudo e é chamada de realimentação unitária, tá bom? Beleza. Então qual que é o caminho para eu descobrir qual o comportamento do meu circuito, agora dentro de uma malha fechada com um controlador proporcional igual a 3 e uma realimentação unitária? Ora, eu preciso escolher uma entrada no domínio do tempo, conhecer e calcular a entrada no domínio S, usando o transformador Laplace. Aí eu multiplico essa entrada pela função de transferência em malha fechada que eu já conheço, vou encontrar uma saída no domínio S. E depois eu faço a transformada inversa para encontrar a saída do domínio T. Depois eu posso só olhar a função ou fazer um gráfico, aí eu já vou saber como ele se comporta, tá bom? Entenderam o caminho? Então vamos fazer. Ó, eu vou escolher como entrada, no domínio do tempo, uma função degrau unitária, por ser a mais simples, certo? Então essa função ela é 0 para tempo igual a 0 e 1 para tempo maior do que 0, certo? Então o L é 0 ou L é 1, significa que eu estou pedindo para o sistema mudar de estado, o mais simples possível. Você está num certo estado e muda. Olha lá a tabela de transformada de Laplace da aula passada, que você vai ver que a transformada de Laplace do degrau unitário é 1 sobre S, tá bom? Portanto, a minha entrada é 1 sobre S no domínio S. Então lembre, eu tinha a minha entrada no domínio do tempo, que é o degrau, calculei a transformada de Laplace e encontrei a minha entrada no domínio S. Agora eu vou multiplicar essa entrada pela minha função de transferência e vou encontrar a saída no domínio S, que no caso é 1 sobre S vezes 15 dividido por S mais 20. Eu só vou deixar assim montadinha, porque agora eu preciso calcular a transformada inversa. Eu posso distribuir o S, mas isso vai atrapalhar em vez de ajudar. Então eu vou deixar assim, tá bom? Então agora só falta a última parte. Calcular uma transformada inversa de Laplace e descobrir como essa função se comporta no tempo, tá bom?
Lembra-se que quando eu tenho um polinômio aqui embaixo, às vezes o mais simples é fazer uma separação em frações parciais, tá bom? Então a gente vai começar fazendo isso, ó. A minha saída no domínio S é assim. Eu gostaria que ela tivesse dividida na soma de duas frações parciais. Então eu vou dividir este pedacinho que está multiplicando, vai virar o denominador da primeira fração. E este pedacinho que está multiplicando vai virar o denominador da segunda fração. Ao dividir, eu não sei quais são os numeradores, então eu coloco variáveis A e B, maiúsculo. E faço o mínimo. Ao calcular o mínimo, é uma espécie de produto em cruz, né? O que eu vou ter é esta função de transferência aqui, ó. Veja que o denominador voltou para o que tinha antes, só que agora em cima eu tenho esta equação, né? Não é bem uma equação, né? Esse polinômio em S aqui, ó, que é 20 vezes A, mais A vezes S, mais B vezes S. Se eu, para a separação em frações parciais ser verdadeira, então isso tem que ser igual a isso. E, portanto, eu vou fazer uma igualdade de polinômios. Essa igualdade de polinômios que está explicitada aqui vai gerar um pequeno sistema em que eu vou pegando cada grau do polinômio e igualando os dois lados. Ó. Então, eu pego tudo que não multiplica o S desse lado, vezes, tem que ser igual a tudo que não multiplica o S desse lado. Então, 20 vezes A tem que ser igual a 15. Tudo que multiplica o S desse lado, no caso 0, tem que ser igual a tudo que multiplica o S desse lado, A mais B. Então, A mais B é igual a 0. Note, esse não é um sistema difícil de resolver, né? Eu pego esse 20, passo dividindo e já encontro que o A é 0,75, ou 3 quartos. E passo o A para cá e descubro que o B é igual a menos A, e portanto o B é menos 0,75. Aí pego esses dois resultados aqui e substituo ali em cima. Tá bom? Isso vai me gerar as novas frações parciais. Ó. Então eu calculei que a minha função de transferência de malha fechada, que é 15, na verdade não é bem isso, né? A minha saída no domínio S, que é 15 dividido por S vezes 20 mais S, é igual a 0,75 sobre S menos 0,75 dividido por 20 mais S. Agora eu vou calcular a transformada inversa, porque esses dois itens estão tabelados em qualquer tabela de Laplace que eu procurar. Então, a transformada inversa dessa soma vai dar a transformada inversa desse aqui, que é a função degrau, que é a própria constante, então é 0,75. E a transformada inversa desta aqui vai dar essa constante aqui, ó, menos 0,75 vezes exponencial, cujo termo do exponencial é 20, negativo. Então vai dar menos 0,75 elevado a menos 20t. Posso colocar o 0,75 em evidência e encontrei. Ó, a minha saída no domínio do tempo é esse. Então eu sei como o meu sistema em malha fechada se comporta. Ele se comporta como 1 menos e elevado a menos 20t. Tá bom? É uma coisa parecida com o capacitor carregando. Se você quiser, você pode fazer o gráfico em Python, onde você quiser. Dessa vez eu fiz um gráfico bonitinho, em que eu grafiquei o degrau. Tá vendo? Ó? Ele é 0 para tempo menor que 0 e 1 para tempo maior do que 1. E fiz o gráfico daquela função. E note que o que acontece mesmo é que ela sobe até bater 0,75. Tá bom? Esse é o típico caso em que o nosso sistema tem um erro em regime permanente, né? Ele nunca vai chegar em 1. Tá bom? Achou essa conta difícil ou com medo de errar? Você pode conferir isso tudo, tá bom? Como é que você vai fazer isso? Entra lá no Wolfram Alpha, que é esse endereço aqui, ó, tá bom? É a minha sugestão. Tem outros métodos também, assim, Symbol de outras formas. Dá para fazer em Python também. Mas para você não ter que instalar nada na sua máquina, vai que você está usando um computador de alguém ou está só no celular, então entra aqui no Wolfram Alpha e primeiro vamos calcular a função de transferência em malha fechada, ver se a gente não erra. Então coloca ele lá no prompt, ó. G1 é igual à equação que a gente aprendeu, G dividido por 1 mais G vezes H, onde, em inglês, né, where, G é igual a 3 vezes, né, certo? Que é o produto entre o controlador e a planta, e a realimentação é unitária, tá bom? H é igual a 1. Quando você fizer isso, vai ficar desse jeito, aí você aperta igual e vai aparecer assim. Tá vendo? Ó? Fizemos uma conta certa. A função de transferência de malha fechada é 15 dividido por S mais 20, tá bom? Maravilha. Agora eu vou calcular a transformada inversa. Para isso, o Wolfram funciona melhor se você já explicitar embaixo aqui o S vezes, tá bom? Em vez de escrever separado, às vezes se confunde. Então eu sugiro que você escreva desse jeito, ó. Inverse Laplace Transform,
abre um parênteses grandão e vai escrevendo. 15 dividido por abre parênteses, S vezes abre parênteses, S mais 20, aí fecha todos os parênteses que tem que fechar. Quando você der o igual, toma cuidado para olhar se o que ele está querendo fazer é aquilo que você pediu. E nesse caso tá vendo? Ele está calculando a transformada inversa de Laplace dessa função de transferência para o domínio do tempo. E aí ele escreve ali, ó, deu 3 quartos, 1 menos e elevado a menos e elevado a menos 20t. Ah, bateu. Certo? Entenderam? Tentem aí, pare um pouquinho, dá uma pausa no vídeo e tenta fazer agora para ver se você aprendeu. Então, lembrando do que a gente viu. Basicamente, todo sistema de controle tem duas configurações principais, de malha aberta e de malha fechada. A malha aberta são comandos simples. Pela entrada, são sempre comandados pela entrada. E, portanto, eles não efetuam correções por causa das suas perturbações. São simplesmente comandados pela entrada, portanto. Já a malha fechada é aquela com realimentação. Então, esses sistemas possuem ligações entre a saída e a entrada. E com isso, esses sistemas apresentam uma saída mais exata e são menos sensíveis a ruídos e perturbações e alterações do ambiente. Bom, no canal aqui tem várias aulas práticas, tá bom? Se você quiser saber como simular todos esses sistemas, vai assistir a playlist das aulas práticas. Eu vou deixar os links aqui na descrição, tá bom? Os sistemas em malha aberta e fechada são vistos, que a gente viu nessa aula teórica, eles vão ser simulados lá no Scilab, que é um software gratuito, e a gente também vai simular eles em Python, usando uma plataforma gratuita e online, que é o Colab. E se você preferir usar o diagrama de blocos, que talvez seja mais intuitivo e já representa tudo, a gente vai usar o Xcos, que é uma interface gráfica do Scilab. Aproveita e pratica, tá bom? A parte prática. E agora vamos fazer alguns exercícios. Você pode conferir o resultado deles tanto no Symbolab, como no Wolfram, ou então usando as aulas práticas, certo? Então, nesses três funções de transferência aqui, ó, elas são as funções de malha aberta. O que é para fazer? É para calcular quanto seria a saída em malha fechada, usando uma realimentação unitária, e aí depois calcular o comportamento no tempo, usando a transformada inversa de Laplace para uma entrada em degrau. E nessas duas aqui, é só para calcular a função de transferência em malha fechada. A transformada inversa de Laplace vai dar trabalho demais, não é o caso agora, tá bom? Mas se quiser tentar, fica à vontade, você treina um pouco mais, certo? As respostas estão aqui, ó. Tanto a função de transferência em malha fechada, quanto a saída no domínio do tempo, para os três casos. E aqui são as funções de transferência em malha fechada. E com isso a gente conclui essa nossa aula de malha aberta e fechada. Espero que vocês tenham gostado. Até mais e bons estudos!